crianças! Tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula de língua portuguesa para os estudantes do segundo ano? Eu sou a professora Daniela. Materiais de hoje: caderno, lápis, lápis de cor, borracha, apontador e o nosso crachá, para que possamos escrever, registrar o nome lá no nosso caderno. Tudo ok com os materiais? Então agora vamos registrar lá no nosso caderno a aula de hoje. Primeira coisa, a data. Vamos registrar a data, o dia e o mês. O ano, o que mais que nós vamos registrar? O nome. Nome completo. O meu está aqui. Se você já consegue registrar o seu nome completo, não tem problema. Deixa o crachazinho do seu lado e qualquer dúvida que você tem aonde recorrer. Você olha no seu crachá. Logo abaixo do nome, você vai colocar o número da aula, tracinho LP, de língua portuguesa. E não esqueça do belo colorido para organizar melhor o seu caderno. Eu vou dar um tempo para que você possa fazer o registro e já volto.
tudo registrado com muito capricho? Eu tenho certeza que sim. Então vamos para a nossa rotina. O que nós vamos fazer hoje na nossa aula? Então hoje, na nossa rotina, nós temos o relembrando, vamos relembrar a última aula. Vamos fazer uma leitura. Uma não, nós vamos fazer 2 leituras hoje. Vamos brincar com letras, nós vamos brincar com palavras, nós vamos fazer alguns registros lá no nosso caderno também. Tudo registrado no caderno. Então nós vamos relembrar, vamos ler, vamos brincar e vamos registrar no caderno. Primeiro de tudo, vamos lembrar. Vocês lembram? Na nossa última aula, a professora conversou com vocês sobre tirinhas. Lembra que a professora trouxe algumas tiras para vocês? Eu até trouxe aqui na panelinha. E a professora lembrou com vocês como nós fazemos a leitura da tirinha. Parecido com a HQ. Nós começamos de cima para baixo, da esquerda para a direita, não é isso? Então, olha a primeira tirinha, olha aqui a leitura, do primeiro quadro até o último quadro. A nossa outra tirinha também. Começamos da esquerda e vamos até a direita, que foi a nossa segunda tira. E aí a professora trouxe a terceira tira, nós fizemos a leitura de todas elas. Nós começamos de cima para baixo, da esquerda, e aí voltamos da esquerda para a direita. A professora conversou com vocês que as tirinhas, elas são quadrinhos, uma história em quadrinhos mais curta, né? E nós podemos encontrar em revistinhas, até a professora tem algumas aqui, a professora trouxe para vocês. No nosso livro didático, no jornal, a gente pode procurar as tirinhas, ok? O que mais que nós fizemos na última aula? A professora trouxe uma história em quadrinhos nova. O nome da historinha, vocês lembram? Sombras. A professora trouxe aqui desse livro aqui, ó, do Menino Maluquinho. Ziraldo, curta o Menino Maluquinho 3, Páginas da Minha Vida. E o nome da história em quadrinhos, lembra que nós fizemos a leitura aqui no imantado? Fizemos a leitura do texto todo? É Sombras. Foi muito divertida a história, eu gostei, espero que você tenha gostado também. O que mais? Nós também pesquisamos outros significados da palavra sombra. Vocês lembram dos significados? E onde que nós buscamos o verbete, o significado para sombra? Aqui, ó, no nosso dicionário. Então, nós fizemos a pesquisa, a professora trouxe algumas frases para vocês, e aí nós encerramos a nossa aula com Descubra a Sombra. Lembra que a professora trouxe a sombra, que apareceu lá na história em quadrinhos, e vocês tinham que optar e registrar no caderno o nome da sombra em que o menino maluquinho projetou lá na parede para que o Juninho acertasse, tentasse adivinhar. Lembram disso? E encerramos a nossa aula com um desafio do maluquinho. Você conseguiu brincar de sombra com o adulto? Você fez a brincadeira de sombra na sua casa? Quais os personagens, os animais que você conseguiu projetar? Eu fiquei curiosa. Se você não conseguiu ou não lembrou no momento, depois da aula você pode brincar de sombras também aí na sua casa, ok? E para hoje, o que nós vamos fazer? Olha lá, de olho na tela. Desafio do maluquinho de novo? Encerramos a última aula com o desafio do maluquinho para brincarmos de sombra. E hoje, qual será o desafio do maluquinho? Então, olho na tela. Quais os personagens que aparecem na história em quadrinhos Prova de Chuva? Vocês lembram da nossa primeira história em quadrinhos? Que estava neste livro aqui? A Panela do Menino Maluquinho? Você lembra quais os personagens que participaram? Sim? Aí na tela de vocês está aparecendo o Bocão, a Julieta, o Juninho e o Sugiro. Quais participaram dessa aventura Prova de Chuva? Coloca o dedinho aí na tela. Se a professora está perguntando quais os personagens, significa que mais de um personagem participou da história. Você conseguiu já identificar quais os personagens? Sim? Então a professora vai apresentar aí na tela de vocês. O personagem que apareceu junto com o menino maluquinho foi o Bocão. E quem mais? Coloca o dedo na tela.
O Junim! Então, na nossa primeira história em quadrinhos, os personagens que participaram, nós tivemos outros personagens, a mãe, principalmente, do Bocão. O menino maluquinho, o Bocão e o Junim. Que mais? Vamos para o próximo desafio do maluquinho? Mais uma perguntinha. Qual o personagem que aparece brincando com o menino maluquinho na história em quadrinhos? Qual história em quadrinhos? Na segunda, Sombras. Quem que brinca com o menino maluquinho de Sombras? Aqui, do nosso livro, Curta o Menino Maluquinho. Vocês lembram da história em quadrinhos Sombras? Quem que está brincando com o menino maluquinho de fazer sombras na parede? Será o Bocão? Sim? Não? A Julieta? É o Junim ou é o Sugiro? Coloca o dedo na tela. E observem que eu estou perguntando qual o personagem. Então é um só, um deles. Qual será? Olha a resposta aparecendo na tela. O Junim. O Junim apareceu nas duas histórias. Na primeira, a prova de chuva, e na segunda, como sombras. Agora, crianças, olho na tela, já encerrou o desafio do maluquinho. Será que nós teremos outro desafio do maluquinho? Vamos esperar. Olho na tela, nós vamos relembrar os nossos textos. Nós temos o texto número 1. Vocês lembram da história em quadrinhos número 1? Sim. Qual foi a história que a professora contou para vocês? Observem na tela. Do livro A Panela do Menino Maluquinho. E vocês lembram o título da história? Sim? Como que era? Prova de chuva. Agora eu quero que vocês observem na tela de vocês o nosso texto número 2, a segunda história em quadrinhos. Qual foi o livro? Curta o Menino Maluquinho 3. Observem lá o nome, o título da história em quadrinhos. Sombras. Agora, crianças, eu vou pedir um tempo porque eu vou trazer os dois textos para que nós possamos fazer a comparação entre eles. E aí, crianças, olhem só, a professora já está com os nossos dois textos, as nossas duas histórias em quadrinhos. E aí eu tenho uma história em quadrinhos aqui, onde nós temos muitos quadrinhos, uma história mais longa. Qual é o título dessa história? Prova de chuva. Será que ela foi o texto 1 ou o texto 2? Foi a primeira história que a professora trouxe para vocês ou foi a segunda? Eu acho que foi o texto 1. Texto 1? Então vamos colocar lá em cima. Texto 1. Então, a professora já vai deixar aqui. Lembrando que nós observamos com muita atenção todas as expressões. Vocês lembram do acampamento? Onde o Junim teve a prova de fogo para entrar na turminha? Lembram da história? E aqui nós temos o título. Nós fizemos a leitura de toda a história, de cima para baixo, da esquerda para a direita, até o último quadrinho, lá embaixo, onde tem o fim, que é o final da história. E o que mais? Aqui nós encontramos os balões, muitos balões diferentes, de fala, de pensamento. Nós encontramos esses balões e também as onomatopeias, ok? Vamos para... e algo bem importante. Lá no final a professora colocou a fonte, aonde que a professora tirou a história em quadrinhos Prova de Chuva, do autor Ziraldo. E aí a professora trouxe o texto número 2, olhem aqui, texto 2. A professora trouxe o texto 2, Sombras. Observem que é uma história em quadrinhos mais curta. Nós temos balões com poucas falas. Observem aqui, ó, nós temos os balões com muita fala, muita conversa entre os personagens. Aqui nós temos pouca fala, mas nós temos umas imagens muito expressivas. E vocês lembram que nós conseguimos observar quem estava falando. Na segunda história em quadrinhos, nós tivemos apenas balão de fala. Observem aqui. E descobrimos que quem estava falando era o Junim. Lembram disso? Nós temos o título, mas não temos o fim. Por quê? Lembra que a professora falou que o Ziraldo pode
dar continuidade para essa história a qualquer momento? Sim, os dois textos são do mesmo autor, do Ziraldo. E do nosso texto número 2, nós temos mais alguma coisa para observar? Sim, a professora também colocou a fonte do texto. Lembraram das duas histórias? A história em quadrinhos número 1, Prova de Chuva. Observaram bem os personagens? O que a gente conseguiu encontrar? Sim. E aqui nós também temos o texto 2. Observaram? Os personagens, tudo observado? Sim, por que a professora está falando isso para vocês? Porque agora a professora vai trazer o quadro para que a gente possa fazer a comparação. O que nós temos no texto 1 e o que nós temos no texto número 2. E agora? A professora já está com o quadro. Vocês lembram do texto 1? Sim, a professora mostrou na tela e também a professora mostrou para vocês o nosso texto. Texto número 1, a nossa história em quadrinhos número 1, Prova de Chuva. E a texto número 2, como que é o nome? Como que era o nome? Sombras. Texto número 2, história em quadrinhos número 2. Agora nós precisamos observar quais os personagens do nosso texto 1, do nosso texto 2, os recursos utilizados, balões, onomatopeias, que mais que nós podemos observar as expressões dos personagens, né? Nós vamos olhar tudo isso atentos no nosso texto 1 e no texto 2. O assunto principal da nossa história em quadrinhos número 1, que é o texto 1, e no texto 2. E a finalidade, para que serve uma história em quadrinhos? Porque hoje a professora trouxe para vocês, para que nós possamos fazer a comparação, conversar sobre os dois textos de duas histórias em quadrinhos. Uma história em quadrinho mais longa, né, que foi Prova de Chuva, e a outra mais curta, Sombras. Vamos começar então? Vocês lembram os personagens da nossa primeira história? Sim, a professora vai ler para vocês aqui do envelope. Qual história que tem o Menino Maluquinho e o Juninho? Será que no texto 1 ou no texto 2? Que só esses dois personagens participaram. Será que é no texto 1 ou no texto 2? No texto número 2. Deixa a professora colocar aqui, nós já vamos... Texto número 2. Então, o personagem do texto número 2, os dois personagens, o Menino Maluquinho e o Juninho. Então, o próximo é do texto 1. Nossa, foram muitos personagens. Observem, a professora vai ler todos para vocês. Menino Maluquinho, o Bocão, o Juninho, mãe do Bocão, o Sapo, que também foi um personagem, e o Gato. Tivemos outros personagens? Não, tivemos o Cuco também, né, do relógio. Mas os principais foram esses. O Menino Maluquinho, o Bocão, o Juninho, a mãe do Bocão, o Sapo e o Gato. Vamos colocar aqui, então? A professora já vai deixar e nós já vamos fixar. Aqui os nossos personagens dos textos. E agora, os recursos utilizados. Vou pegar o primeiro. Qual história em quadrinhos que utilizou apenas imagens e balões de fala? Será que foi o texto número 1 ou foi o texto número 2? Você lembra? Foi o texto número 2. Vamos colocar aqui. Imagens, né, muitas imagens expressivas e balões de fala, que foi a conversa entre o Menino Maluquinho e o Juninho. E o próximo? Imagens, onomatopeias e balões diversos, porque nós tivemos balões de pensamento, de fala, na história número 1, na história em quadrinhos número 1. Então, vamos colocar aqui também. Vou colocar mais um. Olhem só, os nossos recursos utilizados nas duas histórias em quadrinhos. Que mais? O assunto principal. Agora vamos lembrar lá das nossas histórias.
Qual das histórias, história 1 ou 2, que é a prova de coragem do personagem Junin, que teve que provar que ele era muito corajoso? Foi na história número 1 ou na história número 2? Na história número 1. Vamos colocar aqui. História número 1, que foi o assunto principal. Foi a prova de coragem do Junin. E o próximo, olha lá, adivinhar a sombra na parede. Foi o principal assunto do nosso texto número 2. Então, vamos colocar aqui. Texto número 2. Adivinhar a sombra na parede. E agora, para finalizarmos, a finalidade de cada um dos textos. Os dois são histórias em quadrinhos. E qual é a finalidade da história em quadrinhos? Você sabe, criança? Sim? Vamos observar aqui o primeiro. Será que é divertir? Qual texto que foi divertido e que tinha como finalidade diversão? Nos divertir, a gente deu risada da história. Texto 1 ou texto 2? O texto 1 e o texto 2. Por quê? A história em quadrinhos, a finalidade principal dela é divertir. Sempre vai ter um elemento surpresa que vai ser muito divertido. Ainda mais quando se trata do menino maluquinho e sua turma. E aí nós finalizamos o nosso quadro. Então, o texto número 1, prova de chuva. O texto número 2, sombras. Observamos os personagens do texto 1, personagens do texto 2, os recursos utilizados no texto 1, recursos utilizados no texto 2, o assunto principal no texto 1, o assunto principal no texto 2 e a finalidade, que é a mesma, diversão. A finalidade principal é divertir quem lê uma historinha, uma história do Ziraldo e do menino maluquinho e sua turma. Crianças, gostaram de fazer a comparação dos dois textos, das duas histórias em quadrinhos? Eu achei bem divertido. Agora, crianças, o que nós vamos fazer? Eu quero que vocês fiquem de olho na tela. Por quê? Nós vamos analisar a expressão do nosso personagem, o nosso personagem principal, o menino maluquinho. Observe na tela. Expressões maluquinhas. Vamos para a nossa primeira expressão, lá do menino maluquinho? Observem. Como será a expressão do maluquinho? Será que ele está alegre? Pensativo? Assustado? Ou ele está irritado? O que você acha? Nossa expressão número 2 do mesmo personagem, o menino maluquinho. E agora? Como o menino maluquinho está? Está pensativo? Assustado? Irritado? Alegre? E a próxima imagem? Terceira expressão do menino maluquinho. Ele está irritado? Alegre? Pensativo ou assustado? O que você acha em casa? E a última expressão. E agora? O menino maluquinho está irritado? Alegre? Pensativo? Ou ele está assustado? A professora vai numerar as imagens. Imagem número 1, imagem número 2, imagem número 3 e imagem número 4. Agora, crianças, a professora vai colocar aqui no nosso imantado as mesmas imagens. Por quê? Eu já vou contar para vocês. Nossa primeira imagem do menino maluquinho, que apareceu na tela de vocês. Olha lá, número 1. Então, vou colocar o número já. Que será? Como está a expressão do menino maluquinho? Número 2. Olhem lá. Número 2 para o menino maluquinho. Vamos colocar o número. Número 2. Vai pensando aí. São 4 expressões. Como será que o menino maluquinho está em cada uma delas? Terceira expressão do menino maluquinho.
número 3. E aí nós temos o número 4, as 4 expressões. Por que a professora colocou aqui e pediu para que vocês observassem com bastante atenção as expressões do menino maluquinho? Porque agora nós vamos registrar. Pegue seu caderno. Nós vamos registrar lá no nosso caderno. Olha lá. A expressão número 1, número 2, número 3 e número 4. Eu quero que você observe a folha do caderno. Olha lá. O que você vai fazer? Você não vai colocar o número dentro da forma circular, tá? O que você vai fazer? Vai deixar ela em branco. Pode ser de lápis de cor, mas também pode ser de lápis de escrever. E você vai escrever as expressões alegre, pensativo, assustado e irritado. Fique tranquilo, a professora vai dar um tempo para que você possa registrar todas essas expressões. Alegre, pensativo, assustado e irritado. E depois, juntos, nós vamos ver em qual imagem, número 1, 2, 3 ou 4, que o menino maluquinho está alegre. Em qual delas o menino maluquinho está irritado? Em qual delas ele está pensativo e assustado, ok? Então, não coloque o número ainda aí no seu caderno. Você só deixa um espacinho circular ali com lápis de cor ou com lápis de escrever e escreva a expressão do maluquinho. Depois nós vamos fazer juntos, ok? Vou dar um tempo para que você possa fazer esse registro.
E aí, você conseguiu fazer o registro? Sim, você deixou o espaço em branco para que a gente possa colocar o número da expressão maluquinha? Sim? Então vamos lá. Primeira palavra que você registrou foi alegre. Qual é o número? Qual é a expressão em que o menino maluquinho está alegre? Será o número 1? Número 2? Olha o tamanho da boca dele aberta aqui. O número 3? Ou o número 4? O que você acha? Eu acho que é o número 2. Você também? Então vamos ver porque vai aparecer na tela de vocês a correção. Vai aparecer o número dentro do espaço. Vamos ver se alegre é de fato o número 2, a imagem número 2. Observem aí. Sim, número 2. Agora você registra aí no seu espaço também o número 2. Vamos continuar. A próxima palavra que você registrou foi pensativo. Em qual imagem? Então, ó, número 2 já foi, vamos tirar. Acho que é melhor a gente tirar para não confundir. A professora vai tirar a imagem número 2. Agora nós temos a número 1, número 3 e número 4. A professora já tirou aqui a número 2. E agora, pensativo. Em qual imagem a expressão do menino maluquinho está? Ele está pensando, ele está pensativo. Qual você acha? Número 1, número 3 ou número 4? Número 3, será? Será que vai aparecer aí na tela de vocês o número 3? Sim, vamos lá na tela para a conferência. Sim, número 3. Observem o menino maluquinho. Ele está pensativo. Olha o dedinho na boca, o olhinho, a expressão dele. Ele está pensando, ele está pensativo. Então já foi a expressão número 2 e já foi a expressão número 3. Agora nós só temos duas expressões. A expressão número 1 e a expressão número 4. E você registrou assustado. Você registrou assustado aí no seu caderno? É o próximo? E agora observem a imagem. Qual expressão, qual imagem representa o menino maluquinho assustado? O número 1 ou o número 4? Qual será que vai aparecer na tela de vocês? Número 1 ou o número 4? Eu acho que é o número 4. Será? Olho na tela. Número 4. Observem o olhinho do menino maluquinho. Ele está com uma expressão de assustado mesmo. Assustado. Número 4. E agora, o irritado. Qual imagem sobrou? A imagem número 1. Para vocês completarem lá. A expressão do menino maluquinho na imagem 1, ele está irritado. Então, você vai colocar lá o número 1. Observem na tela. Número 1. Eu vou dar um tempo para que você possa fazer a correção de todos os números. Então, ficou número 2, alegre. Número 3, pensativo. Número 4, assustado. E o número 1, irritado. Eu já volto.
Crianças, agora na casa de vocês também podem brincar de expressões. Vocês vão olhar no espelho e vão fazer como que fica a sua expressão, o seu rosto quando você está alegre. Aí você pode também fazer a expressão pensativo, assustado e irritado. Faça essa brincadeira na sua casa, é bem divertida. Agora, crianças, eu preciso que vocês deixem o caderninho do lado, tá? Porque agora a professora vai fazer uma atividade na tela com vocês. E nós vamos pensar aí nos nossos personagens, os personagens do Maluquinho e sua turma. Observem na tela. Completando as frases com a minha turminha. Vamos ver quais os personagens que vão aparecer. Olha lá! O Bocão, a Julieta, o Sugiro, o Junim e o Maluquinho. Agora, crianças, a professora vai colocar uma frase aí na tela de vocês. Nós vamos descobrir qual personagem que vai completar a nossa frase. Olho na tela. E aí nós temos um espaço para colocar o nome de um dos personagens, é amiga do menino Maluquinho. Quem será que é amiga do menino Maluquinho? Será o Bocão? O Bocão? A Julieta? O Sugiro? O Junim? Ou o Maluquinho? Maluquinho não é, porque ele está falando que é amiga do menino Maluquinho. Quem será? Você já sabe? Coloca o dedinho aí na sua tela. É a Julieta. Sim, a frase vai ficar completa se nós colocarmos a personagem Julieta. Leiam com a professora. A Julieta é amiga do menino Maluquinho. Próxima. Os mesmos personagens. Quem será que vai completar a frase? É o goleiro da turma. Quem que é o goleiro da turma? Vocês lembram lá nas pistas da nossa primeira aula que uma das pistas era que é o goleiro da turma? Será o Bocão? A Julieta? O Sugiro? O Junim ou o Maluquinho? Quem? Coloca o dedo na tela. Sim, é o Maluquinho. Então, vamos completar a frase. O Maluquinho é o goleiro da turma. Próxima, com muita atenção. E nós temos um espaço. Quem será o personagem? Olha, é o Junim. O Junim. E nós temos uma palavra escondida que nós vamos ter que completar depois. O Junim, temos um espaço, de sombras com o Maluquinho. Qual palavra que vai completar essa frase? Será que é a palavra brincaram ou será que é a palavra brincou? Será que o Junim brincaram de sombras com o Maluquinho ou será que o Junim brincou de sombras com o menino Maluquinho? O que vocês acham? Qual é a palavra que vai completar? Você já sabe? É brincaram ou brincou? Então vamos ver a resposta. Brincou. A palavra brincaram não vai completar a nossa frase. Então, o Junim brincou de sombras com o Maluquinho. Nossa próxima frase. Quem será o personagem? O Sugiro. O Sugiro é vizinho do Maluquinho. Ele gosta de, e nós temos uma palavra para completar, com toda a turma. Vamos ver qual palavra que nós vamos completar a frase. A primeira palavra é brincar. O Sugiro é vizinho do Maluquinho. Ele gosta de brincar com toda a turma. E vamos ver a próxima palavra. Brincaram. O Sugiro é vizinho do Maluquinho. Ele gosta de brincaram com toda a turma? Qual será a palavra que vai completar? Você já sabe? Sim?
Então vamos lá. Brincar, sim, brincaram não. O Sugiro é vizinho do Maluquinho. Ele gosta de brincar com toda a turma. Ótimo! Parabéns, crianças! Vocês participaram e fizeram a leitura junto com a professora, tenho certeza. Agora, crianças, olho na tela. Desafio Maluquinho. Qual será o desafio do Maluquinho? Crianças, eu quero que vocês observem. Por que o Maluquinho usa uma panela na cabeça? Vamos pensar sobre isso para a próxima aula? Sim? Eu quero que vocês olhem aqui. O Maluquinho com a panela na cabeça. Olha aqui no livro. O Maluquinho com a panela na cabeça. A panela do menino Maluquinho falando da panela e o Maluquinho com a panela na cabeça. Então, para a próxima aula, nós vamos conversar um pouquinho mais quais as utilidades da panela do menino Maluquinho, certo? E aí você vai pensando, por que será que o menino Maluquinho tem uma panela na cabeça? Ok? Você já tem a sua ideia o porquê o menino Maluquinho usa uma panela na cabeça? Sim? A professora trouxe mais alguns livros. Observem. O menino Maluquinho com a panela na cabeça. O menino Maluquinho, mais uma vez, com a panela na cabeça. Qual será a utilidade? Para que serve essa panela? Olha aqui no nosso primeiro livro. Também o menino Maluquinho com a panela na cabeça. E mais um livro. E o menino Maluquinho está com a panela na cabeça. Então, crianças, a professora vai deixar vocês aí fervilhando essa pergunta até a nossa próxima aula. Por que o menino Maluquinho usa uma panela na cabeça? E eu vou ficar pensando o motivo dessa panela na cabeça aqui e você vai pensando aí. Continue se cuidando e até a próxima aula.